Boa noite, gente, que alegria! Mais uma live começando e eu sei que hoje será um tempo poderoso, um tempo especial daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, né? Hoje será o dia extraordinário que nós temos para viver e hoje será uma live especial e eu creio que coisas extraordinárias vão acontecer hoje, que nós seremos ativados na nossa fé, no nosso ministério e grandes coisas Deus vai fazer nas nossas vidas. Grandes coisas Deus vai realizar hoje, grandes coisas Deus vai realizar, né? Aqui, aí onde você está, porque nós servimos um Deus que faz o impossível, um Deus que trabalha com coisas extraordinárias, um Deus que trabalha com algo sobrenatural. Bom, deixa eu enviar meu aviãozinho aqui para os nossos amigos e aí eu já vou chamar o nosso convidado aí super especial desta noite. Eu sei que será um tempo assim extraordinário, um tempo que nós veremos e viveremos milagres. E eu creio que esse é o tempo de nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É o tempo de nós vivermos todo o propósito de Deus para nós. É o tempo de nós desfrutarmos de coisas extraordinárias. E hoje nós temos um convidado super especial. Eu quero chamá-lo aqui já. Deixa eu pegar aqui. Não é? Um tempo super especial. Pastor Davi, seja bem-vindo. Ô, meu querido, paz, tudo bem? Paz, que alegria. É verdade, rapaz. O Quanto áudio tá bom tempo? aí? Que eu estou sem fone. Tive Tá um. ótimo, tá Ah, então tá bom. perfeito. Tá bom. E aí, como estamos? Estamos aí, né, rapaz? Liberando, liberando orações, liberando palavras, né? Vendo a glória de Deus se manifestar nesses dias. E um cenário novo, né? Exatamente. Há muitos testemunhos de curas, muitos testemunhos de milagres. Aham. Então é motivo de alegria. O Espírito Santo não está preso, né? A palavra não está presa, né? É verdade. Então, a Bíblia diz que a palavra do Senhor corre velozmente sobre a terra. Ele deu a palavra e a palavra corre velozmente. Então, tem sido uma experiência para nós nova, né? A gente até, eu andei fazendo algumas lives, até quando estava em alguns países, mas muito timidamente. Mas agora a gente tem feito mais intensamente e o Aham. reino de Deus tem sido engrandecido e glorificado, né? Esse é o propósito, né, É pastor? verdade. É verdade. E saber que, como o senhor falou, não está preso, o poder não está preso, e eu acho muito Exata, interessante como os milagres exatamente. aconteciam no presencial, aí quando o Senhor chama a pessoa para participar da live, o Espírito Santo tocando, as pessoas sendo curadas, né, os ossos Não sendo tem, ajustados, é algo não, único. não tem, o único, não porque eu creio que Deus tem os 7.000 que não se dobraram, né, pastor? Não, que é a experiência, né, da tecnologia e Mas vivemos isso. esse é algo único, realmente. Na verdade, não há diferença, não há distinção. É a mesma coisa. Inclusive, eu tive esse entendimento, assim, uma testificação dentro de mim, Aham. que as pessoas que não receberem pela live, presencialmente também não iriam receber. Você está entendendo? Tô, aham. Aqueles que tiverem que receber pela, da parte do Senhor, ou pela live ou ao vivo, vai receber. Os que Aham. não tiverem, os que não vão receber, porque não depende de nós, não é verdade? Nós não estamos prometendo nada além da palavra de Deus. Então, os que não tiverem que receber também não vão receber. Pode impor a mão, pode fazer o que for que não vão receber. Então, a gente temos que fazer a nossa parte, né? Que é orar, ministrar, liberar palavras, liberar orações, mas quem vai fazer a obra
é o Espírito Santo. É Né? verdade. Nós não podemos curar ninguém, não é verdade? Aham. Eu não sou curandeiro, o O irmão também não poder é não, curandeiro. o poder não é nosso, né? Exatamente. Temos a consciência, né, pastor? O pastor nos conhece um pouquinho, e termos a consciência de que não é nós que faz, né, mas é o Espírito Santo. Então, quando você tem essa consciência de que o poder de Deus opera, né, o poder é dele, mas ele opera na igreja, ele opera em nós, ele opera através da igreja. Então, você descansa em Deus. Uhum. Você não precisa forçar nada, você não precisa empurrar ninguém. Se Deus não curar, irmão, vamos embora para casa, vamos dormir, entendeu? Não tem problema. Então é maravilhoso. E o pessoal está entrando aí. Pastor, e antes da gente começar, eu queria saber como que é essa trajetória nesse ministério tão, tão abençoado e É, abençoador. E aí eu sei um pouquinho, já vi algumas entrevistas, vocês compartilharam conosco a influência da unção. O senhor pode é falar um verdade. pouquinho? Então, você quer com detalhes, até puxando lá atrás, com O muitos senhor que sabe. detalhes? Ah, você sabe que quando você fala aquilo que está forte no seu coração, né, como minha esposa teve uma palavra de Deus sobre isso, ela falou, fale aquilo que está forte no seu coração, isso gera uma alegria, gera um poder de Deus, né, que emana, que é liberado. Então, eu gosto muito de falar sobre como começou o ministério, Uhum. porque nós vemos um segundo milagre, né? Além das curas que nós temos visto, e na graça do Senhor não é a nossa grande fé, mas já são milhares de pessoas ao longo aí de completou 16 anos agora de ministério esse mês de agosto, mas tem um outro milagre maior que eu vejo, talvez as outras pessoas não veem, mas eu vejo, que é Deus usar pessoas comuns, né? E como pode? Pense nisso, pastor Emanuel. Se não há unção de Deus, onde talvez estaríamos agora? Verdade. Talvez estaríamos numa praça, comendo, tomando um açaí de chinelo, bermuda. Uhum. Aonde nós estaríamos, né? Mas há uma unção de Deus. Então, quando a unção de Deus está, a unção vai te levar a lugares. Né? Eu estive aí no Mato Grosso do Sul, nunca imaginei que um dia estaria. Já fui várias vezes no Mato Grosso do Sul, e a unção ela vai te levando. Ela vai, o vento, a Bíblia diz que o vento sopra onde quer, né? Ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim aquele nascido do Espírito. Então, quantas vezes aí em longas estradas, ah, riscando aí os céus também do Brasil, dos continentes, na graça do Senhor, e às vezes voltando de ministrações, normalmente no banco do carona tem aquela alça assim que você segura, né? Alguns carros não têm aquilo. Eu queria saber por que não tem. Eu acho que é para reduzir custo, né, de fabricação. Uma haste tão baratinha, Uhum. não custa nada. Alguns carros têm haste. Então, quantas vezes eu dormindo ali no carona e faltando 200 quilômetros para chegar, voltando das programações. Esse é um milagre, é um segundo milagre, pastor Emanuel, que é o Senhor pegar pessoas imperfeitas, pessoas falhas, e se há algo bom na minha vida e na tua vida, é somente a graça de Deus, nada mais, a graça de Deus nos basta. Então, esse é um segundo milagre que nós vemos, né? Uhum. E agora, na verdade, como começou, eu venho de uma família já da quarta geração, né? Minha bisavó, terceira ou quarta geração, servos de Deus, começando já pela minha bisavó, que fundou igrejas, né? Era citada em ata de igreja, né? Ela é uma membra da igreja, membro, né, da igreja. Minha bisavó, minha avó, meu avô, eu até cito isso
no nosso site, era um pregador também das Assembleias de Deus no Brasil. E o meu pai, também, que é um pastor já há 40 anos de ministério, né? Pastor Batista, é citado inclusive na história dos batistas fluminenses, né, aqui do estado do Rio de Janeiro. E não que necessariamente a pessoa precise passar por essa generação, né, como dizem em espanhol, generação, não que necessariamente precise passar por toda essa geração, Essa linhagem. mas eu peguei lá atrás, na raiz, né? Aham. A, o que vimos e ouvimos e aprendemos e temos transmitido aos nossos filhos, né? Hoje eu vejo meu filho Daniel, que já tem pregado a palavra de Deus, o meu filho Davi também tem se aplicado. Mas o ministério de cura divina, e é o que efetivamente o amado pastor perguntou, Aham. ele começou em agosto de 2004, e está completando 16 anos agora esse mês, Glória a Deus. porque Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações. E como nós tínhamos uma rede de contatos, eu trouxe uma vez um pastor, um amigo meu de Portugal, e ele era muito usado em cura, ainda é, e ali começamos a ver, eu e minha esposa começamos a ver a manifestação de Deus nessa área de cura, e mais especificamente, pastor, nessa área de ossos, né? Aham. E o time que está ganhando não mexe, né? Aham. Está ganhando, meu irmão, Deus está fazendo, não vamos inventar nada, vamos seguir, não comece. E eu falo a palavra inventar no sentido de que, às vezes, a pessoa começa a ser usada por Deus num determinado grau e ela começa a inventar coisas. Então, já não é mais o nome de Jesus, já é um objeto, já é mais não sei o quê. Não, queridos, é o nome de Jesus que faz todas as coisas. Nós aprendemos que as três chaves do livro de Atos é o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém. Então, quando víamos os milagres, principalmente na área de ossos, eu lembro quando saímos da igreja e víamos as primeiras curas, eu falava para minha esposa, amor, não fala nada, não vamos conversar nada, vamos embora, porque está acontecendo e tipo assim, vai acontecer no outro domingo de novo. Interessante que as ministrações elas eram intervaladas, né? Então era Aham. uma hoje, aí outra daqui a 15 dias, daqui a um mês eu vibrava, pastor, eu contava os dias para poder ter as ministrações, e eu lembro que quando no pôr do sol e no final do dia, o sol indo embora, e eu não ministrava naqueles dias muito, e eu falava, meu Deus, quantas pessoas deixaram de ser curadas por Jesus, e menos um dia, acabou o dia, quantas pessoas deixaram de ser curadas? Interessante que um médico, amigo nosso, que foi nas reuniões ver os milagres, na verdade foram três médicos, né, veteranos, um deles depois se tornou amigo meu, ele já até já não está mais conosco, né, está com o Senhor, mas ele, no telefone ele falou para mim, eu lembro até hoje, eu estava no centro do Rio de Janeiro, Aham. num prédio, eu lembro até o lugar que eu estava, ele falou, Davi, quantas pessoas podem ser beneficiadas com este dom que Deus te deu? Olha que interessante, eu vou repetir, ele falou, Davi, quantas pessoas poderão ser beneficiadas com esse dom que Deus te deu? E ele falou exatamente o que está na Bíblia. Salmo 103 diz, bendize a minha alma ao Senhor, e não nos esquecermos de nenhum dos benefícios, né? Ele perdoa os nossos pecados e sara a todas as nossas enfermidades. E então foi em 2004 que começou. Na verdade, pastor Emanuel, posso falar ainda? Eu estou absorvendo aí o tempo todo. Fica à vontade, nós temos aqui o tempo necessário. E eu creio que Ah, através desse testemunho, né, Deus vai ativar o ministério, a fé de muitas pessoas, né? E eu creio que Deus está exatamente. nos ministrando através desse testemunho. Exatamente. Na verdade, se formos ver lá atrás, em 92, o pastor Benny Hinn,
Ele esteve aqui no Rio de Janeiro e ele esteve aqui no Rio Centro, numa convenção da Adonep. E Uhum. depois chegou nas minhas mãos, eu não fui, mas chegou nas minhas mãos uma fita VHS Uhum. com esse culto. Um amigo meu que me emprestou, Maurício, ele nem imagina o impacto que aquela fita fez na minha vida. Porque eu assisti, eu fiquei chocado, impactado, atônito, extasiado, tomado de pasmo e assombro, igual lá no livro de Atos. Porque vi coisas que nunca tinha visto. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas, pessoas caindo debaixo do poder de Deus. Ele soprava, as Uhum. pessoas caíam, flutuando. Olha, irmão, uma coisa impressionante. Ah, ele jogava o paletó, multidões e tudo. Eu fiquei doido, irmão. Fiquei maluco. Fiquei doido, só falava na fita. E eu comecei a emprestar essa fita. Emprestei no meu trabalho, na época, trabalhava numa empresa de produto químico, na área administrativa, e eu era auxiliar administrativo. Fui chamado lá por uma pessoa de um nível maior da empresa, tinha uma sala só dela, e ele era seminarista, e ele falou assim: Davi, você tem que parar com essa fita. Eu falei: por quê? As pessoas não estão entendendo nada e isso está ficando ruim para nós, aqui o evangelho, não sei o quê. Ah, mas nada parava. Inclusive, na igreja também que eu era membro, me chamaram e falaram: Davi, você acredita realmente naquela fita? Eu falei: por quê? Aí falaram assim: ele tem um aparelho que dá choque nas pessoas. Quando ele aponta a mão para as pessoas caem porque ele tem um aparelhinho do lado e dá choque nas pessoas. Olha, olha, eu falo isso, sabe que realmente ele tinha um aparelhinho do lado, que era o transmissor do microfone sem fio. E até um comentário muito hilariante de um pastor da África, que ele também recebeu uma crítica e objeção sobre isso. E ele falou: bom, então é um milagre maior ainda. Porque como pode? Eu dou o choque e eu mesmo não levo o choque, só a pessoa que cai que leva o choque. Então é um outro milagre. Mas então, ali começou um impacto de Deus, irmão. Ali começou câmbios, mudanças, um impacto que produziu mudanças. E eu não sabia que no bairro que eu morava, amigos meus, o Senhor começou a mover, trazer este avivamento. E eu, lá em Xerém, Duque de Caxias, numa reunião, numa casa, toda segunda-feira, e tinha a reunião do poder de Deus. A igreja existe até hoje lá. Aconteciam as mesmas manifestações. Eu lembro de uma Nossa. missionária, a irmã Sueli, bem-vindo, já dorme no Senhor, uma mulher cheia do Espírito Santo, irmão. Como aquelas mulheres do livro de Atos. Ela, assim, rodava o paletó. Uns vão dizer: para que paletó? Meu irmão, eu fui abençoado, eu recebi da unção. Se quiser rodar o paletó, soprar, é o que menos importa. Serão as Mas multiformas de Deus, né? Enxergar o exatamente, poder dele. o que foi liberado ali foi muito forte. Então a irmã rodava, na simplicidade dela, ela rodava o paletó assim, cheio da unção. As pessoas caíam, parecia um ventilador que ela rodava, e todo mundo caindo debaixo do poder de Deus, e ela ministrou 7 unções na minha vida. Eu não sei Uau! porque foi 5, poderia ter sido 10. Não tem problema, foi 7. E glória a Deus, porque foram 7. E ela ministrou 7 unções, irmãos. E eu caía debaixo da unção de Deus e levantava, e ela soprava e caía de novo. E havia o Anderson também, que hoje é pastor, metodista, amigo meu de infância, e os dois ali recebendo. Eu creio que ali o Senhor já estava liberando algo da parte de Deus. Sabe, irmão? Quero deixar claro aqui que os dons são distribuídos segundo a vontade do Espírito Santo. Mas recebemos ali aquela unção e depois passaram-se os anos,
eu conheci a Márcia e ela me levou, através de um convite da Márcia, eu participei de um retiro de carnaval em Petrópolis. Isso foi em 96, chamado O Rio em Chamas de Avivamento. O Rio em Chamas de Avivamento. Olha só. E eu fui, irmão, era um retiro de carnaval, sexta-feira de carnaval. Na época eu namorava a Márcia. Olha só, que impacto, meu irmão. Ali eu fiquei maluco, doido da cabeça. Um ano depois eu só falava do retiro, todos os dias. Eu não podia ver um mendigo na rua que falava, cara, você tinha que ter ido no retiro que eu fui. Sabe, irmãos, 40 dias de jejum e oração. 40, ué? 40 dias de jejum e oração. E logo na entrada, um diácono que já dorme no Senhor, eu lembro, depois eu fiz amizade com ele, ministrou um óleo da unção perfumado na minha mão, com mirras e cálamos, cinamomos e todas essas fragrâncias, preparado com as mesmas especiarias da Bíblia. Da época de Moisés? E uma bacia, ele lavou ali as mãos, limpamos as mãos. Irmão, eu já fiquei impactado ali, porque a igreja estava no jejum de 40 dias. No primeiro dia, na época eu namorava a Márcia, nunca havia pregado a palavra, nada. Fui lá para receber, para ver o retiro de carnaval. Muito bem. Na primeira reunião, já havia acabado o culto. O pastor apontou para... Era um ginásio. Ele apontou para os adolescentes e falou assim, a unção está vindo sobre os adolescentes. Quando ele falou, a unção está vindo sobre os adolescentes, pastor Emanuel, adolescentes caíram por todos os lados. Uau, glória a Deus. E formou-se uma roda, aquela pilha, parecia que tinham sido ceifados num campo de batalha. Aquelas pilhas de adolescentes. Eu fiquei gelado. Eu lembro disso porque eu estava segurando a mão da Márcia, eu fiquei gelado. Eu falei, Deus do céu, o que é isso? Eu nunca tinha visto uma dimensão tão forte. E só que não parou por aí. Aqueles adolescentes começaram a profetizar. E saíam de 2 em 2, de 3 em 3, 2 meninas, 2 adolescentezinhas, igual 2 borboletinhas. Saíam de olhos fechados, elas saíam no meio das pessoas. Eu vi. E começavam a profetizar e falar segredos dos corações. Elas paravam na frente das pessoas e começavam a contar segredos dos corações, e elas conversavam entre elas em línguas e rindo com óleo de alegria, rindo com a unção do riso. Não estamos falando de risadas sarcásticas e demoníacas. Não é isso, meu querido. Mas o riso do Espírito Santo, a alegria que vem do Senhor. O óleo da alegria. O óleo da alegria. Sabe, irmãos, eu vi coisas que nunca tinham visto. Pessoas eram carregadas para o alojamento como bêbadas. Eram carregadas aqui, vamos embora. Amigos meus de quarto que eu conheci no retiro não dormiam, ficavam rindo a madrugada toda e profetizando no arraial de Deus. Uau. Alguns irmãos foram orar na caixa d'água, que era numa serra, assim, numa mata. Foram orar atrás e eles falaram que tiveram a visão de um anjo que apareceu para eles sorrindo, e eles caíram no chão e voltaram como bêbados, exatamente como está lá em Atos 2, 12. E esses homens não estão bêbados, né? As pessoas pensavam que eles tinham bebido vinho novo, mas Pedro falou, eles não estão bêbados, é o que foi dito pelo profeta Joel. Sabe, pastor, o Rio em Chamas de Avivamento marcou a minha vida. Foi um retiro organizado pela comunidade evangélica da Vila da Penha, pastor Ari Caetano. Impactou a minha vida. No outro ano que teve, eu fiquei doido. Eu levei umas 8 fitas cassete para gravar. Eu levei uns 5 rolos de filme para tirar foto. Na época não tinha câmera, não tinha filmador, pelo menos eu não tinha, né? Eu falei, eu não vou perder nada. Eu tenho até hoje as gravações do outro ano. E uma das pessoas chaves desse avivamento
nos convidou para caminhar com ela. 97. Davi, vem caminhar conosco. Me ajuda a fazer agenda e caminhar conosco. E sabe, pastor, ali começamos a ir nas igrejas, começamos a... Eu tinha um gol quadrado, né? Aham. Um gol 94, era chamado Fogo para as Nações, o nome do carro. Olha, E nós íamos com aquele carro e nas igrejas, e eu não tinha pretensão nenhuma, só de ver aquelas manifestações do poder de Deus. Eu já estava feliz. Só de ir, só de estar no ambiente ali, né? Aquele só de ambiente estar da no ambiente. unção. Só de estar no ambiente. E quando esse pastor pregava, pastor Wilson Santos, eu ficava ministrando ali no violão, fazendo aquele fundo musical, às vezes Aham. no teclado. E eu lembro que já nas primeiras reuniões, ele me chamava para, Davi, ora pelas pessoas. E eu orava normal, como um cristão, servo de Deus, orando pelas pessoas. Mas quando eu e Márcia nos casamos no ano 2000, que já é uma vitória, porque havia um ditado na época que de 1000 passaria, de 2000 não chegaria, né? Então chegou o ano 2000, eu casei no ano 2000, completei 20 anos agora de casado. Aleluia, glória a Deus, que Glória a bênção, né? Deus, hein? Deixa eu te falar, sabe, pastor, que no ano de 2000, quando casamos em abril, 29/4, no final do ano nós já estávamos na Argentina, eu e Márcia, acompanhando esse pastor Wilson Santos. E sabe, pastor, que ele falou algo antes da viagem. Ele falou assim, Davi, nós vamos... lá vai ser muita gente. Ele falou, nós vamos orar por você, pela Márcia, pelo Anderson, e as mesmas coisas vão acontecer. Ele era usado muito em avivamento, pessoas chacoalhadas pelo poder de Deus. E sabe, pastor, que realmente, quando ele lá, hora a hora, começaram a acontecer as mesmas coisas, de pessoas sendo chacoalhadas pelo poder de Deus, pessoas recebendo riso, óleo da alegria. Vimos ouro em pó, aparecia ouro, pó de ouro na mão. Manifestações extraordinárias. Manifestações extraordinárias. Aparecia pó de ouro. Uns vão dizer ouro, bronze, outros vão dizer ouro. Eu só sei que era da cor da aliança. E quando passávamos na calça preta, assim, ficava tudo estrelado, palpável. Já Dava para tive essa tirar experiência com a também. unha. Dava para tirar, assim, aparecer no nariz e tudo, no tudo quanto é Uhum. lugar. Sabe, pastor, e recebemos esta unção na Argentina, dezembro de 2000. Eu lembro que era meu aniversário e eu queria muito receber esta unção do ouro em pó. E já no dia de vir embora, ficamos lá 30 dias pregando, acompanhando Uhum. esse pastor e um outro pastor argentino, pastor Antônio Ortiz. Sabe, pastor, que no último dia, voltando para casa, depois de 30, 40 dias, e lá foi todo dia indo nas igrejas, acompanhando na intercessão, orando pelas pessoas. Eu levava os materiais para ajudar o pastor na viagem, colocava na mesa, eu e o Anderson, um dos meus melhores amigos, meu irmão, hoje ele é pastor em Joinville. Vimos a glória de Deus, vimos ouro em pó, vimos vida. No dia que apareceu o ouro em pó, cerca de 18 pessoas entregaram a vida a Jesus, rapaz, na igreja. Glória a Deus. Você pensa que é brincadeira? Você pensa que Deus está brincando de sinais e maravilhas? Quando apareceu o ouro em pó nas pessoas, parecia que tinham jogado glitter nas pessoas. 18 pessoas entregaram a vida a Cristo. E eu lembro que no último dia, nós íamos para o aeroporto, já 1h da manhã, então não tinha como dormir. E o pastor comprou uma pizza, o pastor Ortiz, na casa dele. Eu lembro quando eu olhei para o fogão, eu via um meio neon, assim, algo brilhando, assim, Uhum. eu falei, eu senti um cerol na minha mão, como se fosse vidro.
Aham. algo formigando na minha mão. No dia do meu aniversário, a 12 de dezembro, 12 de dezembro, quando eu abri a mão, irmão, estava lotado daqueles flocos de ouro, aqueles pós, aqueles quadradinhos perfeitos, perfeito, Glória a Deus. perfeito. E meu Deus, o pastor Ortiz, olha, Davi, você recebeu, que benção. Sabe, irmãos, eu lavava, começava a aparecer, parecia que parecia não, era de dentro da pele, começava a brotar. Olha só, você sabe que na Argentina, nós tivemos na casa de uma pastora, na igreja, perdão, de uma pastora, que um casal de pastores, né, ministro, pastor, Aham. eles tinham 7 filhos, e todos em jejum. Aparecia um caminhozinho de ouro na cama de cada um deles, um caminito, um caminhozinho de ouro na cama de cada um deles. Uau, que coisa sobrenatural. Aparecia na porta da cozinha, ela varria, aparecia de novo. A filha dela ficou toda dourada, tinha que tomar banho e escovar, igual bronze no pescoço. Na parede da igreja, incrustações na parede da igreja. Olha, a Argentina é tremendo, irmãos. Provou um avivamento, tem provado. Vamos lá. E essa pastora orou por nós. Eu não senti nada na hora. Eu falei, meu Deus, eu também quero. Não senti nada, recebi. E quando eu estava vindo embora, começou ali, eu e Márcia vindo embora, a gente ia para o aeroporto. Irmãos, quando eu cheguei no aeroporto, não tinha ninguém no aeroporto. Assim, bem de madrugada, né, o check-in bem vazio. Quando eu coloquei a mala no chão, havia um montinho com o mesmo material do lado. Que isso? Eu peguei com a mão assim, ó. Eu fiz assim, ó. Eu falei, que isso? Eu olhei para cima. Falei, meu Deus. Quando eu cheguei na atendente do check-in da companhia aérea, ela tinha alguns no flocos, assim, no nariz. Eu fiquei quieto. Eu falei, meu Deus, está caindo. Onde a gente está passando, A Deus está unção manifestando invadiu o isso. aeroporto. Onde tá? A Márcia também. Você sabe que no outro ano, irmão, surgiu a oportunidade de irmos para a Europa. E eu fui com essa expectativa: Deus vai derramar sinais e maravilhas, Deus vai derramar o sobrenatural. E não pregávamos a palavra ainda nesse formato, né, de púlpito. Aham. Sabe, irmãos, que no último dia, uma viagem, uma cidade chamada Düsseldorf, esse pastor que foi conosco para a Argentina, ele falou assim, ó, está aqui o Davi, olha assim mesmo, a igreja grande, a igreja Jesus House, Casa de Jesus, né, em alemão, Jesus House. Ele falou assim, tá aqui o Davi, ele vai orar e vai cair ouro do céu. Você já pensou, irmão, a bomba que ele colocou na O minha... desafio. E detalhe, eu não falava nem no microfone, eu corria daquele bicho que você não tem noção. Eu só dava boa noite, a paz do Senhor, e saía correndo. E ele falou isso, mas irmão, naquela fé das sinais, do Senhor Jesus, sinais e maravilhas. Eu desci da plataforma eu só orei, comecei a orar para as pessoas, sabe, irmão? E um irmão viu quando caiu uma chuva de ouro do céu, as pessoas começaram a receber, os alemães começaram a voltar, crianças andavam engatinhando dentro da igreja, pegando pedrinhas preciosas, pedras multifacetadas de todas as cores, de todos, pequenos como que diamantes, pastor. As crianças engatinhando, levando para casa. Uma irmã morena, de cor morena, ficou toda bronze. Sinais e prodígios, aleluia. E depois nós telefonamos para lá e a pastora falou, olha, você tem que vir, voltar e ir para Hamburgo e outras cidades para os irmãos possam receber os sinais e maravilhas. Ali começou esse ministério de prodígios e sinais. 2002, 2004. Lembra que eu falei de agosto de 2004? Aham. Começou o ministério de cura. Através desse pastor de Portugal,
quando nós o convidamos para vir ao Rio de Janeiro, eu e Márcia, e ele ficou na nossa casa algumas semanas, e um homem de Deus, que prega em muitos países, Gibraltar, Malta, Chipre, vários lugares, Marrocos, Inglaterra, tudo. E ele orava pelas pessoas, pastor. E aqui eu quero que os irmãos dobrem a atenção nesse ponto, porque eu vi as marcas de Cristo na vida daquele pastor. Todas as igrejas que eu levava ele, todo mundo era curado. Todo mundo era curado. O motorista de ônibus, que trabalhava como motorista de ônibus, voltava no outro dia para agradecer e falar, olha, não tenho mais nada. O pedreiro voltava a quebrar com a ponteira os azulejos, não sentia mais nada. Os meus parentes eram curados, amigos meus eram curados. Onde esse homem pisava, as pessoas eram curadas. Pernas cresciam. E eu falei, uau, Deus, este é o Evangelho. Uma pregação simples. Ele pregava sobre o bom samaritano, pregava sobre coisas simples, irmãos. E ele falava, Deus pode usar até uma criança. Deus pode usar até uma criança aqui. E ele falou que às vezes chamava crianças e falava, ora, o que vai acontecer? Deus vai usar. E ele chamava eu e Márcia e Anderson e falava, Davi, vem cá, olha só. Olha o que vai acontecer com essa perna. E a perna crescia e a dor saía. Para você ter ideia, irmão, 10 anos depois, eu fui na igreja do meu pai e um diácono da igreja do meu pai me chamou em particular e falou, Davi, onde está o pastor fulano de tal, pastor Norton? E eu falei, ele está em Portugal. Por quê? Ele falou, tem 10 anos que ele orou por mim. Eu tinha tantas dores na coluna que eu andava engatinhando dentro de casa. Eu nunca mais tive nada. Olha só. Glória a Deus. Então, a eficácia do poder de Deus. E respondendo a tua pergunta, eu dei essa volta toda para chegar nesse ponto focal. Uhum. Uma vez eu levei ele na cidade de Queimados, região metropolitana do Rio. Quantas vezes subi a serra, início da noite, início da madrugada. E ele falava assim, Davi, o que você está fazendo por mim, outros irão fazer por você. Eu falei, como pode? Eu não pregava a palavra em púlpitos e tudo, mas era um pregador da palavra. Todos nós somos pregadores. E ele falava assim, o que você está fazendo por mim, Davi, outros vão fazer por você. E nós temos visto isso. Lembra que eu te falei, vindo no banco do carona segurando a alça do carro e dormindo, indo de cidade em cidade, percorremos 33 igrejas, irmãos, no Japão. Agora completou um ano. Só Deus para fazer isso. Muitas vezes voltando na igreja, dormindo na igreja. Eu dormi em igrejas no Japão, eu e o pastor Paniago. O que você está fazendo por mim, outros vão fazer. O serviço. A unção está ligada ao serviço. As pessoas querem, irmão, que caia um raio do céu e pega uma chupeta de bateria e receba. A unção está ligada ao servir na casa de Deus. E eu lembro que em Queimados, ele estava orando por uma perna para que crescesse. E o sapato da pessoa estava assim, balançando, assim, meio desalinhado. Uhum. E eu perguntei com muito temor e muita curiosidade, eu falei, pastor, voltando, dirigindo, eu falei, será que naquele caso ali, o sapato não estava meio desalinhado ou alguma coisa? Eu não lembro o ensinamento que ele trouxe, mas nas outras reuniões, ele já começou a me chamar e falar, Davi, ora. E ele saía fora. Fale ao monte, fale à montanha, fale ao joelho que se ajuste, fale à perna que cresça, fale ao órgão que volte ao normal. E ali começou realmente um discipulado. E começamos a orar. Em agosto de 2004, creio que
Hoje é uma data até comemorativa, né? Porque nós estamos em agosto. Eu não sei o dia certo, mas foi em agosto de 2004. O nosso pastor local da Igreja Metodista, da qual nós fazemos parte até o dia de hoje, ele falou: Davi, você vai pregar na quarta-feira. E eu falei: meu Deus, agora não tem jeito. Agora eu vou ter que ir, porque... E eu tentei: não, vamos colocar outra pessoa. Ele: não, não, é você que vai pregar. E sabe, pastor, que pregamos ali naquele dia e nunca mais deixamos de pregar a palavra de Deus. Então essa foi a nossa experiência no Ministério de Cura. Começamos a orar pelos enfermos ali. Na época teve uma conferência também com vários estrangeiros. O meu filho Davi, o nascimento do nosso primeiro filho, nasceu no epicentro desse avivamento. Eles vieram ao nosso convite, a organização que nós fazemos parte, o Faith Ministry, né, lá em Denver, no Colorado, vieram mais de 18 estrangeiros, israelenses, Angola, Portugal, nunca tinham vindo no Brasil. E nós organizamos o evento. O pastor Norton foi um dos tradutores. Ali foi também um divisor de águas na nossa vida. Eu vi a minha casa cheia de pessoas de várias nações, roupas africanas, israelenses, tudo, orando pelo Davi. Em julho e em agosto começou o Ministério de Cura. Essa foi a nossa trajetória. Não necessariamente você que nos assiste precisa passar por isso. Não queremos ser unânimes, né, em dizer isso. Mas essa foi a nossa experiência, pastor Emanuel. E dali começamos a pregar em vilas, aldeias, cidades, favelas, sítios, fazendas, nações, continentes. Para uma pessoa, se tem muita gente, amém. Se não tem, amém também, 2 pessoas. Eu preguei numa igreja em Tóquio. A igreja tinha 1 membro. A igreja tem 1 membro. Tinha 1 membro. E viajamos até lá com a mesma alegria. 3 pessoas foram curadas. Olha que bênção. A igreja tinha 1 membro, 3 pessoas foram curadas, porque era uma igreja recém-inaugurada, e Deus tem abençoado. Não há distinção, irmão. Quando o Senhor nos levou lá, eu lembro que eu preguei em Brumadinho, quando a Bíblia diz em Atos 1:8, que recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, do mesmo jeito. Essa palavra tanto é isso, da mesma forma, do mesmo jeito. E eu lembro que mais ou menos 8 de agosto, 7 de agosto, preguei em Brumadinho, no distrito de Aranha, e campo vibrando, quando via uma placa, Brumadinho, para. Brumadinho. 2 dias depois, estávamos no Japão pregando. Eu lembro que quando eu desci lá, eu amanheci segunda em Brumadinho, na quarta estava em Haneda, o aeroporto de Haneda, Tóquio. E o pastor Paniago, com a pastora Sandra, quando me receber, eles falaram: pastor, chama de pastor, né? Pastor, você veio... Não, ele falou: meu filho, você veio no lugar mais longe que alguém como referencial saindo do Brasil poderia vir. Pastor, eu tenho consciência, só Deus, não temos mérito nenhum, nem a passagem. E eu lembro, irmão, foi quando o senhor estava aqui em Mato Grosso do Sul. Exato. Irmãos que aportaram na nossa vida, irmãos que semearam para que pudéssemos comprar passagem. Só Deus faz isso. E Deus não tem filhos prediletos. Ele vai usar todo servo de Deus que se dispuser a obedecer o comando que ele já deu em Marcos 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Os sinais seguirão aqueles que creem. Essa foi a nossa estratégia. Eu espero ter respondido aí. E eu estava lembrando, né? É tudo... O senhor falou, me lembrei, até assisti uma live esses dias, o senhor estava falando sobre a transferência de unção, né? Sim, verdade. Nós cremos em transferência de unção. E eu tenho orado por transferência de unção. Eu creio que eu já recebi transferência de unção, mas muito mais que transferência de unção. É uma vida entregue, de obediência, de entrega, de disposição, um serviço na casa de Deus, uma vida de santidade, de separação
irmão, porque o que você vai fazer com a unção, né? No nosso livro, nós temos falado sobre amor e compaixão. O que você vai fazer unção? Para que as pessoas querem unção? Para se sentirem bem, somente para a promoção pessoal, ou para outras coisas, para escandalizar o evangelho, para ganhar dinheiro, sabe, irmãos? A unção não está à venda. Jesus falou, quando chegares numa cidade, curai os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Aquilo que vocês receberam de graça, vocês dão. Está chegando o tempo, pastor, que o Senhor está fazendo a separação, sabe? E somente aqueles realmente que têm a visão de reino e o foco em Cristo irão provar e desfrutar da plenitude do que Deus tem a nível de ver a glória de Deus e resultados de salvação de almas e colheita de almas e sinais seguindo e se manifestando, no nome de Jesus. Aleluia. É verdade. E tudo que o senhor falou vem de encontro para um tempo que nós precisamos, né? É É verdade. necessário que profetas, que homens e mulheres de Deus se levantem nesse tempo e comecem a manifestar o reino de Deus no É lugar onde estão verdade. inseridos, né? É verdade, pastor. Glória a Deus. Acredito que esse é um tempo de ativação, né? É um tempo de ativação. E agora, como está a igreja aí em Campo Grande, os irmãos? Estamos bem, né? Estamos aí misto, presencial, online. Eu tenho falado que o território online é um território que Deus está nos dando, Amém. Glória a Deus. Que né? bênção. Para Que tantos maravilha. ministros aí, é um tempo que. E eu conheci o pastor Davi, acho que é a primeira vez que o senhor veio aqui no Mato Grosso do Sul tem quantos anos? Já tem uns 6, 7 anos, 6 anos já. Foi 5 6 anos. mais, Foi a seis primeira anos. vez que foi lá no Verbo do Tiradentes, não foi? Isso, é o pastor que começou tudo, né? Aham. Ah, ele que abriu o caminho, né? Através dele, como ramificou, né? Estivemos depois em Aquidauana, Dourado, estivemos em Maracaju, né? Isso. Ponta Porã Maracaju, foi ou não? Maracaju, aham. Maracaju, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, depois na divisa com o Paraguai, abriu um leque muito grande e os irmãos também são pessoas chaves nesse processo, né? O teu pai, né? O apóstolo, a bispa, a tua mãe também, a igreja vibrante, né? Que os irmãos têm aí, é parada obrigatória, né? É Indo em verdade. Campo Não, tem que Grande, vir. E eu fui curado a primeira vez que o senhor veio aqui em Campo Grande. olha que impressionante, pastor. Eu lembro, vocês Foi a estavam no primeira lado vez. esquerdo, eu E lembro. eu tinha uma escoliose, bem um problema, né? Tive um atraso na idade óssea, aí foram vários problemas naquele dia. Eu até tenho o antes e o depois da radiografia. Meu Deus, que bênção. Olha, eu não sabia disso, que você tem esse antes e depois. Aham, E então, você foi movido também pela mão do Senhor, né? foi Sim. movido, né? E foi algo É, extraordinário. é mesmo, pastor. Que coisa, hein? Glória a Deus, rapaz. Então, assim, a forma que deu, né? E na igreja, a primeira vez que o senhor veio, pernas crescendo, né? Braços Uh, se alinhando, ó, foi isso aí muito foi forte. Foi, extraordinário. sim, muito forte. Olha o que Deus fez. Essa reunião no Verbo também foi muito forte, né? Nós temos os vídeos, né? Deus E, derramando o óleo da alegria nas pessoas ali, o senhor ia tocando, né? Eu não sei se o senhor sim, se muito lembra das forte. pessoas, até o Aracá, que foi um dos primeiros ali, É, derramou no óleo da alegria ali, começava a rolar na unção ali. meu Deus, eu voltei com ele rindo no carro, não conseguia parar mais. Ele e o filho dele. Depois nós fomos comer pizza no restaurante. Começou de novo a unção do riso dentro do restaurante. Foi muito forte. Olha, eu tenho um carinho muito especial pelos irmãos aí de Campo Grande. É uma extensão nossa. É verdade. É, é obrigatório estarmos aí. Ah, Eu sempre glória a falo, quando Deus. o senhor vem aí na Lourdes, né? E fica aqui, eu falo, ó, me manda a agenda completa Sim, e a gente sim. vai estar em tudo, né? Tudo que for possível, né? Nós vamos acompanhar, porque nós, né, queremos estar no ambiente dessa unção, né? Amém. É verdade, pastor. É verdade. E é muita alegria mesmo podermos ver a mão do Senhor, né, na vossa igreja também, o trabalho que o irmão tem feito com jovens também, né, Uhum. discipulado, E eu consolidado. aprendi algo com os meus pais desde criança.
E eles sempre falaram assim, olha, honre, né, a unção de Deus que está sobre alguém, honre o profeta, honre o ministro, porque quando você honra, você serve, aquela unção começa, né, a tomar forma na sua vida. É a unção por associação. Uma irmã perguntou aqui se é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uhum. A bispa, a tua mãe, respondeu. Mas é verdade, a unção por associação, né? Quando você anda com pessoas, no nosso caso, né? Quantos homens de Deus nós trouxemos? Eu lembro que logo no início do nosso casamento, eu e Márcia recebemos também uma equipe, um pessoal da Argentina, né? O pastor Apóstolo Nievas e alguns outros irmãos preciosos que vieram. Como nós crescemos? Nós abrimos a nossa casa. Irmãos, nós não somos pastores locais. Nós temos um ministério evangelístico, nós somos evangelistas, mas não medimos esforços na época. E nós alugamos até uma casa maior, visando também essa conexão com os irmãos da Argentina. Como nós crescemos. As portas depois se abriram lá. Nós fomos 10 vezes, 10 viagens missionárias à Argentina. A importância, pastor Emanuel, do serviço, do servir ao Senhor, e de você estar em estreita conexão com pessoas. E eu falo isso para as pessoas. Se você quer ser usado por Deus, vai aonde ninguém quer ir. Faça o que ninguém quer fazer, vá aonde ninguém quer ir. E trabalho não falta, serviço não falta. E a mesma unção vai vir sobre você. Não se espante se o mesmo manto de unção vai vir sobre você. E você vai começar a fluir, porque vai ativar, como você falou, né? Ano de ativação, né? Coisas vão ser ativadas, né? Na sua vida, né? Coisas vão ser ativadas. Então, É verdade. o segredo está no servir. Né? É Servir a verdade. Deus, servir as pessoas. Né? Sim, ó, os irmãos estão colocando aqui a unção que você honra, né? Você recebe, né? O pastor Marcos, lá de São Bernardo do Campo, ó. A unção que você honra é a unção que você atrai. Exatamente. Lembra que eu falei da fita do Benny Hinn? Uhum. Eu vi aí. Você sabe que eu tenho até hoje o arquivo no meu computador, no meu celular. Eu vejo até hoje a fita. Uhum. A mesma unção tende a vir sobre você. É verdade. Eu Amém? falo para os adolescentes, falo para o meu irmão, olha, honre os profetas. Né? Tem algum ministro, honre a unção, sirva-os. Porque eu sempre falo, Josué serviu em todo o tempo a Moisés e ele não tinha como projeto assumir a liderança de Israel. Mas ele esteve todo Olha, o tempo ali, ele esteve bebendo da unção de Deus que estava sobre Moisés. Então chegou uma hora que Deus falou com ele assim: vai, né? exato. Vai. Então vai E chegar já uma está hora, no mas vácuo, né? primeiro, né, É. sirva, primeiro seja excelente no seu serviço, em servir. Eu falo para os meninos, mas tem uma oportunidade, sirvam a água, né? Você Seja sabe que, excelente. sabe, pastor, que existem missões que é só você que vai fazer. Se, Uhum. o- se o pastor falar, ó, você precisa ir no aeroporto, buscar um irmão. É você que tem, que Deus colocou, Uhum. você que Deus te capacitou para isso. Se você mandar uma outra pessoa no lugar, dá tudo errado, aí não sabe. Da mesma forma, a palavra fala sobre os dons de socorros, né? Os dons de socorros na igreja, para que a palavra de Deus chegue a todo um contingente de pessoas, não é verdade? As irmãs que fazem a refeição, o irmão do som, ele está dando o melhor dele, o irmão que está ali na recepção, na portaria, recebendo as pessoas, juntos, todos nós, os operetes na época daquelas embarcações antigas, vikings e tudo, eles iam remando e tinha um som do tambor, pum, pum, e eles iam naquele cadenciamento remando os operetes para que aquele navio chegasse, para que a palavra de Deus chegue, irmão. Os operetes de Cristo, os dons de socorros. Ninguém vê, mas são pessoas que estão nos bastidores, muitas vezes semeando, muitas vezes aportando, muitas vezes se sacrificando, como aquela frase, né, da igreja, né? Eu não posso ir,
mas eu posso orar. Eu não posso ir em missões, mas eu posso orar. Eu não posso ir, mas eu posso contribuir. E eu lembro que nessa viagem da Ásia, e fala muito ao meu coração, porque é só Deus para fazer isso. Eu lembro, pastor, que quando eu cruzou o Atlântico, foram 7 horas, 36 horas de voo, tá? Quando cruzou o Atlântico, 28 horas e 7 de espera. Quando cruzou o Atlântico, 6, 7 horas. Quando entrou no continente africano, meu irmão, eu chorei. Eu estava com um smartphone e a internet voltou a pegar no continente e eu mandei uma mensagem para cada irmão que generosamente permitiu com que a passagem fosse comprada. Então, o que acontece? Aonde eu quero chegar? Tanto faz o irmão que deu R$ 1, que deu X, como o outro que deu 1000X. Tanto faz. É isso que as pessoas precisam entender. Não é o valor, mas a atitude. E eu mandei uma mensagem. Do coração, né? Eu mandei uma mensagem agradecendo. Eu falei: olha, eu estou passando em cima da África. Estou passando em África. A palavra de Deus está indo. E você está vindo aqui conosco. Eu lembrava que no bagageiro do avião tinha livros para capacitação da igreja, os livros que o Senhor nos deu para escrever o livro, né? Eu falei: Deus do céu, só Deus para fazer isso. Os operates, irmão, para que a palavra chegue a todo um contingenciamento de pessoas. Ninguém é mais importante. Não existe, sabe, irmãos, que caia por terra toda essa questão. Os operates estão remando, nós estamos juntos, remando para que a palavra de Deus chegue, para que vidas sejam alcançadas. Aleluia. É isso daí. E eu creio Aleluia. que foi um tempo extraordinário. Amém. E eu queria... Vai dar o nosso horário aqui. Sim, vai estourar o horário. Eu queria que o senhor orasse. Então, quem está aí, a gente pode começar uma live para nós orarmos. O senhor se importa, pastor? De quê, Gi? De iniciar uma nova live para nós orarmos? Pode ser, melhor. Grava essa live, tá bom? Vou gravar, vou colocar no feed. Gente, quem está nos acompanhando, vamos iniciar uma nova live aqui. Eu creio que existe uma atmosfera liberada para nós nesse tempo, de nós vivermos essas manifestações extraordinárias, de nós termos experiências extraordinárias com Deus. Então, entre nessa live aí, vou começar já já. Deus te abençoe. Amém.